Olá, você que nos acompanha através da TV Candidez, também através das redes sociais da Comunidade Católica Missão Maria de Nazaré. Uma alegria nos encontrarmos em mais esta oportunidade para partilharmos a palavra de Deus que nos traz vida em abundância, esta experiência profunda de filhos e filhas amados por Deus. O amor de Deus, de fato, é esse alimento sólido que nos sustenta a cada dia, frente inclusive às dificuldades, os desafios do nosso cotidiano. Seja bem-vindo ao programa Palavra Viva. Nós queremos iniciar o nosso programa aqui explicando sobre nós o Espírito Santo de Deus. Digamos juntos: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A palavra de Deus que nós vamos partilhar no dia de hoje, extraída do Evangelho de Jesus segundo São Lucas, no capítulo 6, do versículo 12 ao 19. Lucas, capítulo 6, do 12 ao 19. E nos diz assim: naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar e passou aí toda a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, que chamou de apóstolos: Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelador, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor. Descendo com eles, parou numa planície. Aí se achava um grande número de seus discípulos e uma grande multidão de pessoas vindas da Judéia, de Jerusalém, da região marítima, de Tiro e Sidônia, que tinham vindo para ouvi-lo e serem curados de suas enfermidades. E os que eram atormentados dos espíritos imundos ficavam livres. Todo o povo procurava tocá-lo, pois saía dele uma força que os curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O início desse trecho do Evangelho já vai mencionar o coração de Jesus abrasado de amor pelos seus e que os leva a escolher, a chamá-los para mais próximo e de uma forma mais promissora. Veja que a palavra diz o seguinte, que naqueles dias então Jesus retirou-se a uma montanha para rezar e passou aí toda a noite orando a Deus. Ora, Jesus não era Deus, obviamente, e precisava orar a Deus, necessidade de oração, no sentido de ele necessitar de algo, é claro que ele não precisava. Mas então por que Jesus estava aí, orando a noite toda? É porque Jesus em si tinha apenas o amor. E era um com o Pai. E por isso com Ele queria estar. Está aqui, quando se trata de chamado, quando se trata de vocação, de desígnio de Deus para a sua vida, de missão, o que Deus quer de mim. Está aqui o primeiro passo. Estar próximo, estar na intimidade daquele a quem eu sei que vai me chamar, que vai me designar para algo. Porque senão, ele chama, e se eu não estou perto, não vou ouvir. Aqui perto, obviamente, não significa uma disposição geográfica,
mas perto no sentido de intimidade, no sentido existencial. Por isso, talvez você, há algum tempo, ou um bom tempo, quem sabe, tenha se questionado a Deus a sua vocação, o seu chamado. Ou, que missão será que o Senhor tem para mim? Eu quero ser missionário, eu quero executar uma missão, quero cumprir uma missão, tenho desejo. O primeiro passo não é ir. O primeiro passo é ficar perto daquele que deve te chamar na hora apropriada, no tempo que Ele mesmo pensou. Por isso, e veja, Jesus ficou aqui, diz, a noite toda. A palavra relata, passou aí toda a noite orando a Deus. Meu Deus, Jesus que não precisava de oração, passou aí a noite toda. Bom, nessa proporção, na proporção da nossa miséria, quanto nós deveríamos passar? Nesse cálculo aqui, confrontando com esse fato, essa passagem aqui da vida de Jesus, nós muito mais, e é por isso que São Paulo vem nos dizer, orai sem cessar. Como orar sem cessar? Daí justamente só mesmo se nós rezamos a vida, como diz o nosso saudoso, dizia, né, o nosso saudoso Padre Léo, rezar a vida. E rezar a vida é estar com Jesus, conversar com Jesus, questionar o Senhor em cada instante do nosso dia. E aí sim, o coração também. O nosso coração também cada vez mais vai se abrasando de amor por Deus. Ao mesmo tempo que o coração de Jesus também cada vez mais vai transbordando sobre nós o seu amor e nos dando condições para responder aí aquele chamado, aquele desígnio que Ele tem para cada um de nós. Então, o primeiro passo para realizarmos algo ou para entendermos o que Deus quer de nós, nossa vocação, nosso chamado, nossa missão, é a oração, é estar com o Senhor. E como eu disse, estar com o Senhor no sentido existencial, na verdade, aqui implica também outra dimensão da nossa vida moral, da nossa conduta, da nossa vida na graça. Isto é, estarmos isentos de pecado grave, ou, se caso nós pecamos, logo reajustar. Deus nos livre de uma realidade de vida incompatível com o Evangelho, uma realidade de vida ilegítima, um estado de vida de pecado. É mais difícil de reajustar, mas o Senhor dispensa muito mais graça para isto, porque Ele te fez para Ele, e Ele te ama, te quer perto dEle em primeiro lugar. Se nós devemos nos aproximar do Senhor, viver na intimidade, muito mais Ele nos quer. Então, você que vive, quem sabe, uma situação irregular de vida, reajuste. Talvez teu coração tenha se incomodado com o desejo de ser mais de Deus, de cumprir uma missão que o Senhor tem incomodado o teu coração. Porém, se a sua situação de vida é irregular diante de Deus e da igreja, é preciso reajustar. Ele te dá a graça e a igreja é mãe. Converse com o sacerdote, vá até o confessionário. Primeiro faça uma boa revisão de vida, um exame de consciência profundo, depois faça uma ótima e edificante confissão. E depois, na direção espiritual, o próprio Deus vai direcionar o teu caminho para ajustar aquilo que precisa. E então, estar em proximidade, afinal, com Deus, para escutar o seu chamado. E diz a palavra que
Então, no segundo momento, o Senhor chamou os seus discípulos e escolheu 12, que os chamou de apóstolos. Aqui agora compreendo com mais clareza o que mesmo Jesus fala em outros trechos da Escritura. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Aqui são duas dimensões. Nesse mesmo versículo, que é o versículo 13 do capítulo 6, diz que Jesus chamou os seus discípulos e dentre os que chamou, ele escolheu 12. Nós sabemos que Jesus tinha muitos discípulos naquele tempo. Era um formato da sua escola, do seu ensinamento, da sua pedagogia, o discipulado. Então ele tinha muitos discípulos. Dentre daqueles que ele chamou, vem cá, vem aqui, ei, venham para cá. Preciso falar com vocês. Dentre esses tantos, escolheu 12. Escolheu 12 que os chamou de apóstolos. Aqui se trata de uma eleição particular, diligente de Jesus. Uma eleição apaixonada do Senhor. Uma breve pausa. No próximo bloco, nós seguimos com o nosso programa. Já voltamos. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Estamos de volta com o nosso programa Palavra Viva. Seja muito bem-vindo. Deus, tenho certeza que está alargando o teu coração acerca do chamado, acerca da missão e do que Ele mesmo deseja de ti, a proposta que Ele tem para a tua vida, em reajustar o caminho também, em iniciar todo esse processo de maior intimidade com Deus, que na verdade o Senhor já espera há muito tempo, porque aqui está o primeiro degrau da vida cristã. Eu sempre repito aquela definição, aquela síntese do Papa Emérito Bento XVI, que o cristianismo não é uma filosofia, é um encontro com a pessoa ressuscitada de Jesus. Se nós não vivemos a oração, meus irmãos, não estamos vivendo o verdadeiro cristianismo. E aqui, para tocarmos e vivermos esta realidade do chamado que o Senhor tem para nós, da nossa vocação, da missão que Ele pensou para nós, tudo começa por esta intimidade, esta proximidade íntima com Deus da oração. Mas nós falávamos no finalzinho do bloco anterior a respeito das duas dimensões com relação ao chamado, que é de fato o chamado, porque Ele chama os discípulos, depois Ele escolhe
os 12, que o chamou de apóstolos. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Meus queridos irmãos, veja, aqui nesse versículo existe um detalhe muito importante. Ele chamou a muitos que eram discípulos e escolheu 12 que chamou apóstolos. Qual é a diferença? Bom, já no bloco anterior nós partilhávamos de que o discipulado é uma pedagogia de Jesus. E o discipulado cristão, desde o seu início, isto é, esse discipulado, essa escola de Jesus, sempre se deu justamente na intimidade. Essa palavra tem um peso muito grande para a vida cristã. Intimidade. Primeiro porque Deus se fez íntimo de nós. Ele desceu do céu, se encarnou. Veio morar no meio de nós. Não só no meio de nós, ele entrou na nossa realidade humana. Porque ele se fez homem, ele assumiu a nossa natureza, obviamente sem deixar de ser Deus, e assumiu a natureza humana inteira, exceto no pecado, obviamente. Portanto, de intimidade, Deus entende. De intimidade é que vive a nossa caminhada com Deus. Um gesto requer sempre uma reação. Uma ação requer uma reação, não é verdade? Pois é. Esta ação de Deus ter se tornado íntimo supõe de nós qual ação? Qual reação? Justamente esta reação também de intimidade na nossa vida. E, no entanto, meus irmãos, tantas vezes nós somos como aquele fariseu orgulhoso diante de Jesus, ou melhor, diante de Deus, né? Segundo a parábola que Jesus contou, entre o fariseu e o publicano, aquele pecador público, né? O publicano que chegava diante de Deus e reconhecia, batia no peito, lá no fim, no último lugar da igreja, reconhecendo a sua miséria, o seu nada, e o fariseu orgulhoso, se gabando das suas práticas e etc. Tantas vezes nós somos assim e deixamos esta intimidade verdadeira de lado e pensamos que porque estamos dentro da igreja já somos íntimos. Não, não é verdade. Porque eu estou dentro do ambiente institucional da igreja não quer dizer que eu sou íntimo de Deus. Infelizmente, está desassociado. Totalmente contrário ao que Deus pensou para a sua igreja. Porque ser igreja já quer dizer uma eleição de intimidade. Santo Agostinho nos afirma que tem muitos que estão dentro da igreja, mas que estão fora. E tem muitos que estão fora que estão dentro. No sentido de ambiente, não é verdade? Pois vamos reajustar o caminho. Então, discipulado é esta realidade de intimidade com Jesus. Que Deus está insistindo com você. Viva já o discipulado. Viva já o discipulado. Nós falávamos desta intimidade, desse contato com Deus na oração. É o primeiro degrau. Mas mesmo no discipulado existe algo muito importante, que é esta disposição do coração em atender ao Senhor. O que acontece com um aluno que não tem disposição de aprender? Esses ficam lá no fundo da sala. Muitas vezes, né? Claro, não generalizando, mas quero dizer que esses estão cada vez mais longe do mestre, mais longe do professor, que não tem disposição de aprender. Então esta outra dimensão de intimidade é justamente isto. E quem sabe, quanto tempo de caminhada aí, ainda tão pouca disposição de aprender, de fato, as coisas humanas do dia a dia, aquilo que a própria doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana tem para nos instruir acerca da nossa vida humana. Afinal, Paulo VI diz que a Igreja é perita em humanidade. Portanto, meus irmãos, esta intimidade com o Senhor para ouvi-lo, para ser chamado, implica também o que caracteriza o discipulado, esta intimidade da disposição.
Sabe, quando os esposos se olham, já se sabe o que o outro quer. Tamanha disposição pelo apaixonamento. Que seja assim também conosco. E isto vai frutificar, obviamente, esta intimidade vai frutificar em ação concreta, que é o apostolado. Apóstolo tem uma ligação com o ser enviado para uma missão, para executar algo. É mais ou menos como ser embaixador de. Né? Portanto, se também você já há tanto tempo tem caminhado na igreja, tem vivido, né, esta realidade estável de caminhada de fé, e mesmo na vida de intimidade com Deus, de oração, né, é preciso que isso frutifique. E veja que o apostolado, que é mais especificamente esse envio para a missão, nem sempre vai nos agradar, nem sempre vai ser aquilo que eu pensei. Não. Bem pelo contrário. Jesus, ele, em outro trecho da Sagrada Escritura, quando ele escolhe os seus, ele envia, ele diz: eu vos envio como ovelha no meio de lobos. Meu Deus do céu, eu não quero ir. O que acontece com a ovelha no meio de lobo? Ai, ai, ai. No sentido espiritual, no sentido da luta espiritual e no sentido mesmo da realidade humana, especialmente no tempo que nós vivemos, de perseguição da fé, e perseguição que não é mais velada, não, é declarada contra o anúncio de Jesus, contra o anúncio da verdade. E nos pasmemos porque não só a verdade da palavra, mas a verdade da realidade humana, que está implícita nas virtudes, e virtudes universais, até isso tem sido perseguido de uma forma tão brutal, que se causou uma inversão tão grande dos valores. Meu Deus, que parece que estamos perdendo a sanidade. Então é nesse sentido que nós precisamos estar dispostos a realizar o que Deus quer, a fazer aquilo que o Senhor nos pede, mesmo que nos custe, mesmo no meio de tantos dramas esses que nós vemos, e de fato é para aí que o Senhor precisa de nós. Ele diz que aquele que está curado não precisa de médico. Ainda em outro trecho, Jesus diz que não adianta acender uma luz para colocar debaixo da cama. Não. Presta atenção. Talvez Deus tenha insistido com você e quer que você o testemunhe. Aí nessa realidade da sua família, na realidade da grande família, por exemplo, porque precisa da intervenção de Deus. Eu testemunho o seu testemunho. Deus quer usar como a sua presença aí, como um chamado à conversão, à transformação de vida, mas especialmente a tua presença. O Senhor quer já usar como um sinal do seu amor no meio dos seus. E assim, tantas outras dimensões do apostolado, que às vezes nós entendemos como missão, apostolado, como algo que seja monumental. O bispo tem que me mandar uma carta para isso, ou se o padre não me chama também eu não vou, estou esperando já há tantos anos. Não é isso não. Não é isso não. É aquilo que Deus quer de você, e que certamente se você mostra intimidade com Ele, de alguma maneira Ele vai poder te entregar esta missão, te dar esse impulso para o apostolado. E diz ainda a palavra de Deus que, descendo com eles, parou numa planície, naquilo que é reto, naquilo que é estável, quer dizer, o equilíbrio das nossas vidas.
grande número de discípulos, uma grande multidão de pessoas vinham para serem curadas das suas enfermidades e também libertos dos espíritos imundos. Todo o povo que procurava tocá-lo, saía dele uma força que os curava a todos. O resultado da intimidade com Deus, de sermos enviados como apóstolos, é sermos curados por Ele. E uma vez curados pelo Senhor, curados de fato, na nossa história de vida, primeiro eu falo de cura interior, dos nossos traumas, de tantas situações que nós trazemos. Depois, curas maiores, na verdade, depois dessa experiência de curados, nós seremos canais de cura para aqueles que estão ao nosso redor. Seremos canais de libertação, isto é, seremos presença de Jesus para aqueles que estão ao nosso redor. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Até o próximo programa, Palavra Viva. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim.